A criança que o mundo esqueceu e que se recusou a desaparecer. Você já se perguntou o que acontece com uma criança quando todos os adultos ao redor dela falham ao mesmo tempo? Quando a mãe some, quando o pai bate, quando a escola ignora, quando o vizinho finge não ver, quando o Estado abandona. O que sobra? Essa é a história de Lucas Mendonça, um menino que nasceu no lugar errado, na hora errada, para as pessoas erradas, mas que decidiu, com 6 anos de idade, que não ia morrer assim. Fique até o final, porque essa história vai te partir ao meio e depois vai te colocar de volta inteiro de um jeito que você nunca imaginou. Para continuar acompanhando mais histórias em nosso canal, já inscreva-se, curta e comente no canal. Sua interação é muito importante para nós. O começo que ninguém escolhe. Lucas nasceu numa terça-feira de novembro, no porão de uma maternidade pública do interior do Maranhão. Porão não é figura de linguagem. Era literalmente o andar de baixo, onde ficavam os leitos superlotados, onde as paredes suavam umidade, onde os mosquitos circulavam livres entre os recém-nascidos e as mães exaustas. Sua mãe, Rosângela, tinha 17 anos. Não sabia o nome completo do pai, sabia o apelido. Todo mundo chamava ele de Ferrugem por causa de uma cicatriz enorme no pescoço, resultado de uma briga de bar que ninguém quis detalhar. Ferrugem apareceu no hospital uma vez. Olhou para Lucas como se estivesse olhando para uma conta que não queria pagar. Deixou um maço de cigarro pela metade na beira da cama de Rosângela e foi embora. Nunca mais voltou. Rosângela ficou olhando para aquele maço de cigarro por 3 dias seguidos enquanto amamentava Lucas. Depois, jogou fora. Depois, chorou. Depois, parou de chorar porque percebeu que ninguém ia aparecer para limpar as lágrimas. Ela tinha 17 anos e um filho nos braços e zero certeza sobre qualquer coisa. Voltaram para a casa da avó de Rosângela, Dona Benedita, uma mulher de 72 anos que tinha trabalhado a vida inteira em roças alheias e que guardava no corpo todas as marcas desse trabalho. Costas curvadas, mãos que pareciam raízes de árvore velha, um olhar que misturava cansaço com uma teimosia absurda de continuar. A casa era pequena, 2 cômodos, chão de terra batida em um deles, chão de cimento rachado no outro, um banheiro do lado de fora que dividia com mais 2 famílias. Era isso, era o começo da vida de Lucas. Rosângela tentou, é importante dizer isso, ela tentou de verdade nos primeiros meses. Amamentou, cantou. Ficou acordada noites inteiras quando Lucas chorava com febre, mas Rosângela tinha 17 anos e nenhuma ferramenta dentro dela para lidar com o peso do que estava vivendo. Ninguém tinha nunca lhe ensinado que ela importava. Ninguém tinha nunca lhe dito que ela era capaz. Ela tinha crescido ouvindo que era um estorvo, que era burra, que não ia dar em nada. E quando você ouve isso tempo suficiente, em algum momento começa a acreditar. Quando Lucas tinha 8 meses, Rosângela começou a sumir por dias. Voltava com os olhos opacos e o cheiro de uma coisa que Dona Benedita reconhecia, mas não sabia nomear. Quando Lucas tinha 1 ano e 3 meses, Rosângela sumiu por 2 semanas. Quando Lucas tinha 2 anos, Rosângela sumiu de vez. Dona Benedita ficou olhando para aquela criança de 2 anos no chão de terra batida e respirou fundo. Ela tinha 72 anos, tinha artrite nos 2 joelhos, tinha uma pensão de um salário mínimo, tinha um coração que já tinha enterrado 2 filhos e um marido. Ela olhou para Lucas, Lucas olhou para ela e Dona Benedita disse em voz alta, para ninguém em especial: "Tudo bem, vamos junto então." O que acontece quando uma criança é criada por alguém que já não tem mais forças, mas que se recusa a desistir? Continua. O mundo de Dona Benedita. A vida com Dona Benedita era pobre de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai entender de verdade. Não era aquela pobreza que aparece nas campanhas de doação, organizada e fotogênica.
Era a pobreza real, que cheira a mofo e a feijão requentado 3 vezes, que aparece nas roupas que não fecham direito e nos sapatos que ficaram pequenos há 2 meses, mas continuam sendo usados porque não tem outros. Lucas usou o mesmo par de chinelos dos 2 aos 4 anos. O solado foi colado com cola de sapateiro 4 vezes. Quando a cola não segurava mais, Dona Benedita amarrou com um pedaço de borracha de câmara de bicicleta. Lucas achava aquilo o máximo. Ia para todo lugar com aquele chinelo remendado, como se fosse um troféu. Isso era Dona Benedita. Ela não tinha como dar ao Lucas o que o mundo dizia que uma criança precisava, mas ela dava o que tinha com uma generosidade que não cabia dentro da pobreza daquela casa. Ela contava histórias. Toda noite, sem falta, deitava com Lucas na esteira no chão e contava histórias que ela tinha ouvido da mãe dela, que tinha ouvido da mãe dela. Histórias que viajavam gerações sem precisar de papel. Lucas cresceu sabendo de cor as histórias de Lampião, de Padre Cícero, dos encantados da mata, das princesas que não esperavam ser salvas, mas que saíam pelos reinos resolvendo os próprios problemas. Dona Benedita não sabia que estava fazendo literatura oral. Ela sabia que precisava colocar aquela criança para dormir e que histórias eram a única coisa que ela tinha em abundância. Mas tinha mais. Ela ensinava Lucas a observar. Essa foi a maior herança que ela deixou, mesmo sem saber. Presta atenção no vento antes da chuva. Presta atenção no jeito que a galinha anda quando tem cobra perto. Presta atenção no olho das pessoas, meu filho. O olho não mente. Lucas aprendia. Lucas prestava atenção. Lucas acumulava dentro de si um jeito de ver o mundo que nenhuma escola ia ter ensinado, porque nenhuma escola conhecia aquele mundo. Quando Lucas tinha 4 anos, apareceu o Ferrugem. Não o pai. O apelido era de outra pessoa agora, um homem chamado Gilberto, que estava namorando uma prima de Rosângela e que começou a aparecer na casa de Dona Benedita com a naturalidade de quem acha que o mundo inteiro é seu quintal. Gilberto tinha 43 anos, olhos pequenos e uma coleção de histórias sobre por que ele nunca tinha conseguido nada na vida. E todas as histórias tinham um culpado diferente, mas nunca ele mesmo. Dona Benedita não gostava de Gilberto. Lucas não gostava de Gilberto. A galinha do quintal não gostava de Gilberto, o que, segundo a própria lógica de Dona Benedita, era sinal suficiente. Mas a prima de Rosângela era adulta e tinha o direito de fazer as próprias escolhas ruins. O problema começou quando a prima de Rosângela foi trabalhar como doméstica em São Luís e pediu para Gilberto ficar na casa enquanto ela não voltava. A casa era do lado, parede com a casa de Dona Benedita. Gilberto ficou. E Gilberto começou a aparecer cada vez mais no espaço de Dona Benedita, pegando coisas, pedindo coisas, olhando para Lucas de um jeito que a galinha do quintal não gostava e que Lucas, com 4 anos, ainda não sabia nomear, mas que fazia sua barriga doer. Uma tarde, Dona Benedita saiu para pegar água na bica comunitária. Foram 10 minutos. Quando voltou, encontrou Gilberto dentro de casa, parado na frente de Lucas, com a mão no ombro do menino, dizendo alguma coisa em voz baixa. Lucas estava completamente imóvel, como um passarinho diante de uma cobra. Dona Benedita entrou, colocou o balde no chão. Olhou para Gilberto com aquele olhar que tinha enterrado 2 filhos e um marido e que não tinha mais nada a perder. Sai, só isso. Gilberto foi embora rindo, dizendo que ela era louca, que estava inventando coisa. Essa noite, Dona Benedita demorou mais tempo do que o normal para começar a história. Ficou olhando para o teto de palha por um tempo longo. Depois pegou a mão de Lucas. Meu filho, tem gente no mundo que faz mal de propósito. E essas pessoas sempre tentam fazer o mal parecer que é culpa de quem está sofrendo. Isso é mentira. Entendeu? Nunca é culpa de quem sofre. Lucas tinha 4 anos, não entendia tudo, mas gravou. Gravou porque Dona Benedita não falava coisas sem razão. Se ela estava dizendo, era importante.
3 dias depois, Gilberto foi embora. Nunca soube exatamente o que Dona Benedita fez ou disse, mas ele foi. A galinha do quintal ficou mais tranquila. Lucas também. O primeiro abismo. Lucas entrou na escola aos 6 anos com um caderno comprado na papelaria da feira com dinheiro que Dona Benedita tinha guardado ao longo de 4 meses, negando a si mesma coisas pequenas, o biscoito que gostava, o sabonete de glicerina, para ter aquele dinheiro. Era um caderno de folhas pautadas, capa azul, com uma figura de foguete na frente. Lucas levou aquele caderno para a escola como se fosse uma relíquia. A professora se chamava Dalva, tinha uns 50 anos, e olhava para as crianças com a expressão de alguém que está cumprindo uma sentença que não pediu. Não era malvada, era esgotada. Eram 36 crianças numa sala projetada para 20, sem ventilador funcionando, com o quadro branco manchado de permanente que nunca saía. Lucas era quieto, observava. Tentava entender as letras que Dalva escrevia no quadro com a mesma atenção que Dona Benedita tinha ensinado a prestar no vento antes da chuva. As letras faziam sentido aos poucos. Na metade do primeiro ano, Lucas já estava lendo. Não era o melhor da turma, mas lia. Sozinho, em voz alta, apontando com o dedo, como se estivesse descobrindo um código secreto. Daí até o fim do ano, leu tudo o que existia na sala. Os livros didáticos, os cartazes, o manual de instruções de um ventilador quebrado que estava encostado no canto, o verso das embalagens de tudo que aparecia. Dona Benedita começou a pegar livros na biblioteca itinerante que passava pelo bairro uma vez por mês. Eram livros velhos, com páginas amarelas e lombadas quebradas, mas eram livros. Lucas devorava. O problema começou no segundo ano. A professora nova se chamava Marineide. Tinha uns 30 e poucos anos e um jeito de organizar a turma por filas, que colocava os alunos mais quietos e menores no fundo. Lucas era quieto. Lucas era pequeno para a idade. Lucas foi para o fundo. Do fundo, Lucas não enxergava o quadro direito. Não tinha óculos, porque nunca tinha ido ao oftalmologista, porque Dona Benedita não sabia que precisava ir ao oftalmologista, porque ninguém nunca tinha dito a ela isso. Lucas começou a copiar errado do quadro. Começou a errar nas provas, porque não via os enunciados direito. Começou a tirar notas baixas. Marineide concluiu que Lucas tinha dificuldade de aprendizagem. Escreveu isso no caderno de comunicados. Dona Benedita foi à escola. Assinou o papel sem entender direito o que estava assinando, porque lia pouco, e estava envergonhada de admitir isso. E voltou para casa, achando que Lucas simplesmente não era bom em estudar. Lucas passou a acreditar nisso também. Porque quando adultos falam isso sobre uma criança, a criança acredita. É a natureza da infância. Você não tem como não acreditar nos adultos. Eles são o mundo inteiro. Lucas começou a sentar no fundo sem tentar. Por que tentar se ele tinha dificuldade de aprendizagem? Isso durou 2 anos. 2 anos de Lucas sentado no fundo da sala, olhando para um quadro que ele mal enxergava, acreditando que era burro. Foram os 2 anos mais escuros da infância de Lucas. Não porque aconteceu algo dramático, mas porque foi um escurecimento lento, do tipo que você não percebe acontecendo. Você vai ficando menor dentro de você mesmo, vai ocupando menos espaço, vai achando que o mundo está certo quando te ignora. Lucas tinha 8 anos e já estava desaparecendo, mas aí chegou o seu Arthur e tudo mudou. O homem que parou para ver Arthur Cavalcante tinha 58 anos. Era aposentado do exército, usava óculos grossos de miopia e tinha se mudado para aquele bairro porque a pensão não dava para mais nada em lugar melhor. Toda manhã ele sentava na cadeira de palha na frente de casa e lia jornal. Não o jornal do dia porque não tinha dinheiro para assinar. O jornal de quarta-feira passada que o dono do bar da esquina deixava de lado para ele. Uma manhã de sábado, Lucas estava passando na rua com 2 meninos maiores que tinham jogado fora a tampa do caderno dele.
a preciosa capa azul com o foguete, agora amassada no asfalto. Lucas estava parado olhando para aquela capa no chão, com uma expressão que seu Arthur descreveria anos depois como o rosto de um ser humano que está no limite entre virar pedra ou virar fogo. Os meninos maiores riram e foram embora. Lucas ficou olhando para a capa. Seu Arthur dobrou o jornal. Levantou da cadeira com o barulho de joelhos velhos protestando. Desceu os 3 degraus da entrada, pegou a capa do chão, sacudiu a poeira, alisou as dobras com a palma da mão, entregou para Lucas. O foguete ainda está inteiro, disse seu Arthur. Lucas pegou a capa, olhou para o foguete. Era verdade. O foguete estava amassado, mas inteiro. Como você chama? Lucas. Você mora aqui perto? Com minha avó, ali. Você gosta de ler? Lucas ficou em silêncio. A pergunta era estranha. Ele não sabia se gostava ou não de ler. Ele achava que era burro. Gente burra gosta de ler? Já li bastante coisa. Lucas respondeu com cuidado, sem se comprometer. Seu Arthur assentiu, como se aquilo fosse a resposta mais razoável do mundo. Tenho uns livros aqui dentro. Se um dia você quiser olhar, pode entrar. Isso foi tudo. Seu Arthur voltou para a cadeira de palha e para o jornal de quarta-feira passada. Lucas ficou parado por um momento. Depois foi embora. Voltou no sábado seguinte. Bateu na porta de seu Arthur e disse que tinha vindo ver os livros. A casa de seu Arthur tinha uma coisa que Lucas nunca tinha visto em nenhuma casa no bairro inteiro. Uma parede toda coberta de prateleiras. E nas prateleiras, livros. Não os livros velhos e amarelados que a biblioteca itinerante emprestava. Livros de capa dura, livros finos, livros grossos, livros com títulos que Lucas não entendia ainda, livros com nomes estranhos nas capas. Lucas ficou parado na entrada da sala, olhando para aquela parede por um tempo longo. Pode chegar perto, disse seu Arthur, sem tirar os olhos do que estava fazendo na mesa. Lucas se aproximou. Passou os dedos nas lombadas com cuidado, como se fossem sagradas. Qual você quer ler? Lucas virou para seu Arthur com o olhar de quem vai admitir uma coisa envergonhante. Eu tenho dificuldade de aprendizagem. Seu Arthur tirou os óculos. Limpou com a barra da camisa. Colocou de volta. Olhou para Lucas por um bom tempo. Quem disse isso para você? A professora. Seu Arthur se levantou. Foi até a prateleira. Pegou um livro fino com uma capa amarela. Colocou na mão de Lucas. Lê o primeiro parágrafo para mim. Lucas olhou para o livro. As letras eram pequenas. Ele aproximou mais do rosto. Leu devagar, apontando com o dedo. A primeira coisa que você precisa saber sobre mim é que sou filho de um homem que amava o mar mais do que qualquer coisa no mundo, inclusive nós. Seu Arthur ficou quieto. Você leu certo, ele disse finalmente, mas demorei muito. Você enxergou as letras ou forçou para ver? Lucas ficou em silêncio. Era uma pergunta que ele nunca tinha se feito. Forcei, admitiu. Você não tem dificuldade de aprendizagem, disse seu Arthur com uma tranquilidade absoluta que não deixava espaço para dúvida. Você precisa de óculos. Ver o mundo de verdade. O posto de saúde ficava a 40 minutos a pé. Seu Arthur foi com Lucas e com Dona Benedita numa segunda-feira de manhã. Ficaram 3 horas na fila. O oftalmologista era um médico jovem que claramente tinha escolhido aquela especialidade para trabalhar em consultório particular e que, por algum revés do destino, estava cumprindo plantão no posto público, com a expressão de alguém que está fazendo as pazes com as próprias escolhas. Ele examinou Lucas por 4 minutos. Miopia e astigmatismo, disse. Não é brincadeira. Como ele estava enxergando alguma coisa, Dona Benedita ficou completamente imóvel. A escola nunca pediu exame? Perguntou o médico. Eles disseram que ele tinha dificuldade de aprendizagem, disse Dona Benedita em voz baixa. O médico parou. Olhou para Dona Benedita, depois para Lucas, depois para Dona Benedita de novo. Não,
Ele disse com uma firmeza que claramente estava custando algo para ele. Não tem dificuldade de aprendizagem, tem que usar óculos. Os óculos vieram pelo sistema de saúde 6 semanas depois. Eram armações simples, de plástico preto, levemente grandes para o rosto de Lucas. No dia em que Lucas colocou os óculos pela primeira vez, Dona Benedita estava ao lado. Lucas ficou parado no quintal olhando ao redor. As folhas da mangueira, as telhas do vizinho, os fios do poste lá no fundo, a lua de manhã que às vezes aparecia apagada no céu ainda claro. Tudo nítido, tudo definido. Lucas virou para Dona Benedita. Vó, a senhora tem rugas. Dona Benedita deu uma gargalhada que o bairro inteiro deve ter ouvido. Na semana seguinte, Lucas voltou para a escola com os óculos. Sentou no fundo da sala como sempre. Olhou para o quadro, enxergou tudo. Copiou tudo certo. Fez a prova. Tirou a maior nota da turma. Marineide ficou olhando para aquela prova, com uma expressão que Lucas não soube interpretar na época, mas que anos depois identificaria corretamente como vergonha. Ela nunca pediu desculpas. Nunca admitiu o erro. Mas Lucas não precisava disso. Lucas tinha visto o que precisava ver. Ele não era burro, ele só não estava enxergando. E então chegou a parte mais escura de toda essa história. A parte que Lucas quase não sobreviveu. Não no sentido físico, no sentido de quem você é. O ano que tudo quebrou. Lucas tinha 10 anos quando Dona Benedita teve o primeiro AVC. Foi uma manhã de quarta-feira. Lucas estava na escola. A vizinha da frente, Dona Lourdes, ouviu um barulho e entrou pela porta que estava aberta e encontrou Dona Benedita no chão da cozinha, com a tigela de angu estilhaçada ao lado e o rosto caído de um lado. Levaram de ambulância. Lucas chegou da escola para uma casa vazia e um bilhete da Dona Lourdes na porta. Ele foi para o hospital sozinho, de ônibus. 10 anos, sozinho, numa cidade que ele conhecia mal, com o endereço do hospital escrito numa folha de caderno que ele segurou durante todo o trajeto como se fosse um mapa para um lugar que ele precisava urgentemente encontrar. Dona Benedita passou 3 semanas internada. Teve alta com o lado direito fraco, a fala um pouco arrastada e uma pilha de remédios que precisavam ser comprados todo mês. Lucas tinha 10 anos e uma avó que precisava de cuidado. Ele cuidou. Acordava mais cedo para fazer o mingau que ela conseguia engolir. Dava os remédios nos horários certos. Anotava os horários num pedaço de papel colado na parede. Ia para a escola. Voltava. Fazia comida. Dava banho em Dona Benedita nos dias em que ela não conseguia se levantar sozinha. Tinha 10 anos. O assistente social que visitou a casa uma vez ficou olhando para aquilo com aquela cara de quem tem um formulário para preencher e a realidade não está caindo dentro das caixinhas do formulário. Tem outros familiares? Não. A mãe? Lucas ficou em silêncio. O assistente social preencheu o formulário. Prometeu retornar. Nunca retornou. Lucas continuou cuidando. Mas cuidar de alguém quando você tem 10 anos e não tem ninguém cuidando de você é um peso que vai se acumulando de um jeito que a criança não percebe porque não tem parâmetro. Ela não sabe que aquilo não é normal. Ela não sabe que existe outro jeito de viver. Lucas foi ficando mais quieto, mais para dentro. Parou de ir à casa de seu Arthur. Parou de ler os livros que seu Arthur emprestava. Só fazia o que precisava ser feito. Na escola, as notas caíam. Não porque ele não enxergava mais. Porque ele chegava cansado, preocupado, com a cabeça em outro lugar. Os professores percebiam? Alguns sim. Mas perceber não é o mesmo que agir. Perceber, às vezes, é só mais uma coisa que você carrega e não sabe o que fazer com ela. O segundo AVC de Dona Benedita foi no ano seguinte. Lucas tinha 11 anos. Dessa vez foi mais sério. Dona Benedita ficou 6 semanas internada. A fala ficou mais difícil. O lado direito ficou mais fraco. Quando voltou para casa, precisava de ajuda para quase tudo. Lucas fazia tudo, mas havia uma coisa diferente agora. Dona Benedita, com o lado direito fraco e a fala arrastada, tinha perdido a fluência das histórias.
As histórias que ela contava eram fragmentadas, interrompidas no meio, retomadas num ponto diferente, sem começo nem fim claro. Era como ouvir um rádio com estática. Lucas ficava ao lado dela de noite, ouvindo aqueles fragmentos. Uma vez era o começo da história de Lampião. Outra vez era um pedaço da história de um rei que tinha 3 filhos. Outra vez era só o som das palavras de Dona Benedita sem sentido narrativo, mas cheios de calor. Lucas ouvia tudo, guardava tudo, como se soubesse que aquilo era um arquivo que um dia ia precisar. Foi nesse período que Renato apareceu. Renato tinha 15 anos, morava no bairro e tinha uma qualidade específica que Lucas, naquele momento de sua vida, era incapaz de resistir. Ele prestava atenção em Lucas. Não era bondade. Lucas entenderia isso mais tarde. Era recrutamento. Mas quando você tem 11 anos e está invisível para o mundo, qualquer atenção parece amor. Renato sentava ao lado de Lucas na praça. Perguntava como estava. Perguntava sobre a avó. Às vezes trazia um refrigerante compartilhado. Levou 3 meses para começar a pedir coisas pequenas. Guarda isso para mim ali na sua casa. É só por uma semana. Entrega esse envelope na casa de fulano. Ninguém vai saber que foi você. Fica de olho nessa rua e me avisa se aparecer viatura. Lucas dizia não às vezes. Renato esperava, depois perguntava de novo, depois de um jeito diferente, depois num momento em que Lucas estava mais cansado, mais sozinho, mais sem chão. Lucas tinha 12 anos quando fez a primeira coisa que não devia. Não foi nada grandioso. Foi guardar um saco numa caixa no fundo do quintal por 2 dias. Mas Lucas sabia o que estava dentro do saco. Sabia o que estava fazendo e sabia que Dona Benedita, se soubesse, ficaria com aquela expressão de olhos fechados que ela fazia quando algo a magoava muito. Aquela expressão vivia na cabeça de Lucas durante os 2 dias que o saco ficou no quintal. Na noite do 2º dia, Lucas tirou o saco do quintal. Foi até a casa de Renato. Entregou-o na mão dele. Não faço mais isso, disse Lucas. Renato olhou para ele. Tinha um sorriso que não chegava aos olhos. Tá bom, disse Renato. Sem problema. Mas não era sem problema. E Lucas sabia disso. O fundo do poço. Os meses seguintes foram os mais perigosos da vida de Lucas. Não porque Renato foi atrás dele com ameaças. Não aconteceu isso. O que aconteceu foi mais sutil e por isso mais perigoso. Renato simplesmente parou de falar com Lucas. E Lucas, que tinha aprendido a funcionar com a atenção de Renato como se fosse combustível, ficou sem combustível. Voltou para a invisibilidade. Voltou para o apartamento silencioso do próprio crânio, onde só existia o cansaço e a lista de coisas que precisavam ser feitas. Mas agora havia algo novo naquela invisibilidade. Uma raiva que ele não sabia nomear. Uma sensação de que o mundo tinha combinado de deixá-lo de fora de alguma coisa importante e que todo mundo sabia qual era essa coisa menos ele. Lucas parou de ir para a escola por 2 semanas. Só ficava em casa. Cuidava de Dona Benedita. Olhava para o teto. Foi seu Arthur que foi até a casa. Lucas não esperava isso. Seu Arthur nunca tinha vindo à sua casa antes. Era sempre Lucas que ia até seu Arthur. O velho bateu na porta numa tarde de quinta-feira. Dona Benedita estava dormindo. Lucas abriu a porta com aquele olhar de quem foi pego fazendo algo que não devia, embora não estivesse fazendo nada. Seu Arthur entrou. Sentou na única cadeira da sala. Olhou ao redor da casa com uma atenção que não era julgamento. Era reconhecimento. Está há quanto tempo sem ir à escola? Perguntou. 2 semanas. Por quê? Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Não sei, disse finalmente. Sabe sim. Outra pausa longa. Pra quê? Lucas disse. E a voz saiu diferente, com uma aspereza que ele não tinha colocado intencionalmente, mas que estava lá. Seu Arthur não recuou da aspereza. Ficou sentado olhando para Lucas com aquela paciência de quem passou 58 anos aprendendo que pressa não resolve nada. Você lembra o que disse quando veio ver meus livros pela primeira vez?
Lucas não lembrava. Sacudiu a cabeça. Você disse que tinha lido bastante coisa. Não disse que gostava. Não disse que era bom. Disse que tinha lido bastante coisa. Seu Arthur fez uma pausa. Eu pensei muito nessa resposta. Você foi cuidadoso nela. Não se comprometeu com nada que pudesse tirar de você depois. Lucas ficou olhando para seu Arthur. Você faz isso com tudo, seu Arthur continuou. Você cuida, você observa. Você está sempre pronto para quando tirarem algo de você. Mas você nunca colocou toda a força em direção a alguma coisa. Lucas não respondeu. Mas alguma coisa dentro dele estava prestando atenção de um jeito diferente. Tem uma coisa que ninguém pode tirar de você, disse seu Arthur, que você já tem, que já está dentro de você. Sabe o que é? Lucas sacudiu a cabeça. O jeito como você enxerga o mundo. O jeito como você presta atenção. Esse jeito foi a sua avó que te deu. E ela deu porque ela tinha. E ela ainda tem, mesmo com tudo. Lucas ficou olhando para seu Arthur por muito tempo. Depois virou o rosto para o lado porque não queria que seu Arthur visse o que estava acontecendo. Mas seu Arthur viu e ficou quieto, como se o silêncio fosse exatamente o que era necessário naquele momento. Na semana seguinte, Lucas voltou para a escola. Mas voltou diferente. Voltou com uma pergunta na cabeça que ia mudar o rumo de tudo. A pergunta. A pergunta era simples. Lucas estava sentado na aula de português, com a professora escrevendo no quadro sobre tipos de narrador, quando a pergunta apareceu na cabeça dele como uma voz que não era a dele, mas que era mais real que qualquer coisa que a professora estava dizendo. A pergunta era: e se eu escrevesse as histórias da vovó? Não as histórias que ela contava, as histórias dela, a vida dela. A história de uma mulher de 70 e poucos anos que tinha trabalhado em roças alheias a vida inteira e que tinha pego uma criança no chão de terra batida e dito: tudo bem, vamos junto então. Quem ia contar essa história se não fosse ele? Lucas ficou parado com a pergunta na cabeça durante o resto da aula. Naquela tarde, pediu para seu Arthur um caderno. Seu Arthur abriu a gaveta da mesa, tirou um caderno de capa dura, preto, e colocou na mão de Lucas sem fazer perguntas. Lucas foi para casa. Sentou ao lado de Dona Benedita, que estava acordada e que olhava para a janela com aquele olhar sereno que ela tinha desenvolvido depois dos AVCs, como se o mundo interno tivesse ficado mais interessante que o externo. Lucas abriu o caderno, pegou a caneta, escreveu a primeira frase. Minha avó tem 74 anos e mãos que parecem raízes de árvore velha, e ela nunca ficou quieta quando havia algo que precisava ser feito. Ficou olhando para essa frase por muito tempo. Depois escreveu a próxima, e a próxima, e a próxima. Escreveu por 3 horas seguidas. Quando parou, a mão doía, e o caderno tinha 16 páginas escritas. E Dona Benedita havia dormido e acordado, e estava olhando para ele com uma expressão que ele não via há muito tempo. Orgulho. O que você está fazendo, meu filho? Estou escrevendo sobre a senhora, avó. Dona Benedita ficou quieta por um momento. Me lê um pedaço. Lucas leu. Dona Benedita ouviu com os olhos fechados. Quando ele terminou, ela ficou quieta por mais um tempo. Você pegou certo, ela disse por fim, com a voz arrastada, mas clara. Você pegou do jeito que era. Lucas olhou para ela. A senhora acha bom? Acho verdadeiro. Verdadeiro é melhor que bom. Aquilo foi o combustível que Lucas não sabia que estava procurando. O que cresce no escuro. Lucas escreveu durante meses. Não mostrou para ninguém além de Dona Benedita. Não porque tinha vergonha, porque ainda não tinha certeza do que era aquilo. Se era um hobby, se era uma obsessão, se era só um jeito de não perder o que estava prestes a perder, porque Dona Benedita estava enfraquecendo, não de um jeito dramático, de um jeito silencioso e gradual, o tipo de enfraquecimento que você só percebe olhando para trás, comparando com como era 6 meses atrás, 1 ano atrás,
Os remédios custavam mais a cada mês. A pensão não crescia. Lucas começou a fazer bicos. Lavava carros no posto no fim de semana. Carregava caixas na feira na madrugada de quinta para sexta. Tinha 13 anos e acordava às 4 da manhã. Mas carregava o caderno em todo lugar. E em todo intervalo, em todo tempo morto, escrevia. Na escola, uma professora nova chegou no segundo semestre. Se chamava professora Cíntia, tinha uns 30 anos e era diferente das outras de um jeito que Lucas demorou um tempo para identificar. Ela lia os textos dos alunos. Não fingia ler. Lia de verdade. Fazia perguntas sobre os textos. Lembrava de coisas que os alunos tinham escrito semanas antes. Um dia, pediu para a turma escrever sobre um lugar que significa algo para você. Lucas escreveu sobre o quintal de Dona Benedita, sobre a galinha que não gostava de Gilberto, sobre a luz de fim de tarde que caía na mangueira de um jeito específico, sobre o cheiro de terra úmida depois da chuva. A professora Cíntia devolveu o texto com 2 linhas no rodapé, escritas em vermelho. Lucas, isso é literatura. De verdade. Você sabe disso? Lucas leu aquelas 2 linhas 4 vezes. Depois dobrou a folha com cuidado e colocou no bolso. Na semana seguinte, mostrou para a professora Cíntia o caderno preto. Ela ficou com o caderno por 2 dias. Devolveu numa segunda-feira com uma expressão que Lucas não soube interpretar. Você precisa mandar isso para um concurso. Que concurso? Existe uma competição estadual de escrita criativa para jovens, prazo em 2 meses. Você precisa enviar. Lucas ficou em silêncio. Eu não tenho computador. Usa o da escola depois do horário. Eu fico aqui com você. Eu trabalho no fim de semana. Então fazemos nas tardes de semana. Lucas ficou olhando para a professora Cíntia. Não conseguia entender por que ela estava fazendo isso. Em toda a sua vida, os adultos tinham ou falhado com ele ou aparecido para levar algo. A ideia de um adulto simplesmente aparecendo para ajudar sem querer nada em troca era conceitualmente estranha. Por que a senhora está fazendo isso? A professora Cíntia pensou por um momento. Porque eu tive uma professora que fez isso por mim quando eu tinha 15 anos e mudou tudo. E eu disse a mim mesma que ia passar isso adiante quando pudesse. Isso Lucas entendeu. Isso tinha lógica. Era uma dívida sendo paga de um jeito diferente. Tudo bem, disse Lucas. Vou tentar. O concurso. Eles passaram 6 semanas trabalhando no texto. A professora Cíntia ensinava coisas que Lucas nunca tinha ouvido. Ritmo de frase, economia de palavras. A diferença entre mostrar e contar. Como construir uma cena que faz o leitor sentir que está lá. Lucas absorvia tudo com a mesma atenção que Dona Benedita tinha ensinado a prestar no vento antes da chuva. Mas o mais importante não era a técnica. Era a percepção que ia se formando dentro de Lucas de que o que ele tinha vivido, aquela pobreza, aquele cansaço, aquela solidão específica de uma criança que cuida de um adulto, não era apenas o fardo que ele tinha carregado. Era material. Era a matéria-prima de alguma coisa que o mundo precisava ouvir. Essa percepção não chegou de uma vez. Chegou aos poucos, nas tardes ao lado da professora Cíntia, nas horas em que ele reescrevia um parágrafo pela 5ª vez e percebia que estava ficando mais verdadeiro, não mais bonito, mais verdadeiro. Verdadeiro é melhor que bom. Dona Benedita tinha dito isso. O texto final tinha 14 páginas. Era sobre um menino que aprende a ler 2 vezes. Uma vez com as letras do alfabeto e uma vez com as histórias que a avó conta. Era a história de Lucas, com nomes mudados, com alguns detalhes combinados de jeitos diferentes, mas era a história de Lucas. Ele leu para Dona Benedita antes de enviar. Leu do começo ao fim, uma tarde de domingo, com Dona Benedita deitada na esteira e os olhos fechados. Quando terminou, ficou em silêncio. Dona Benedita ficou em silêncio também por um longo tempo. Você me fez chorar, ela disse por fim. É ruim? É o melhor que tem.
Quando uma história te faz chorar de dentro para fora, é porque tocou no verdadeiro. Lucas mandou o texto naquela noite, do computador da escola, com a professora Cíntia ao lado. Depois foram cada um para casa. Lucas não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o teto e pensando que tinha colocado toda a força em direção a alguma coisa pela primeira vez na vida. E que aquilo, independente do resultado, não ia poder ser tirado dele. O silêncio antes. 3 meses de silêncio. O concurso tinha recebido mais de 2.000 inscritos de todo o estado. Lucas não esperava nada. A professora Cíntia dizia para não criar expectativa. Lucas concordava em voz alta, mas por dentro tinha uma coisa pequena e quente que teimava em existir. Naqueles 3 meses, a saúde de Dona Benedita oscilou. Teve semanas boas, em que ela ficava mais alerta, mais falante, em que os fragmentos das histórias tinham mais conexão, em que ela ria daquele riso que sacudia os ombros. Teve semanas ruins, em que ela mal saía da cama, em que os remédios precisavam ser dados em colheradas porque ela não conseguia engolir. Lucas cuidava, escrevia, ia para a escola, carregava caixa na feira. Tinha 14 anos. Seu Arthur foi diagnosticado com diabetes no meio desses 3 meses. Começou a ter problema de circulação nas pernas. Saía menos de casa. Lucas passou a visitar seu Arthur também. Levava o jornal. Ficava um tempo. Lia em voz alta quando seu Arthur estava com os olhos cansados. Eles tinham construído, sem planejar, uma relação que não tinha nome exato. Não era amizade porque a diferença de idade era de quase 50 anos. Não era avô e neto porque não eram família. Era alguma coisa intermediária, um reconhecimento mútuo, 2 seres humanos que tinham percebido que se enxergavam. Uma tarde, seu Arthur disse: "Você sabe que vai embora daqui um dia." Lucas ficou em silêncio. "Não como abandono", seu Arthur continuou. "Como movimento. As pessoas que têm o que você tem precisam de espaço maior para colocar." "E a vovó?" "A sua avó sabe disso melhor do que você. Pergunte para ela." Lucas perguntou naquela noite. Dona Benedita ficou quieta por um tempo. Depois pegou a mão de Lucas com aquela mão de raiz de árvore velha. "Meu filho, eu te criei para você ir, não para você ficar." Lucas não respondeu. Mas naquela noite escreveu mais 3 páginas no caderno preto. O envelope. O resultado do concurso chegou por e-mail numa quinta-feira de manhã. Lucas estava na aula de matemática. A professora Cíntia veio até a porta, pediu licença para a professora da sala e pediu que Lucas saísse por um momento. No corredor, a professora Cíntia tinha o celular na mão e uma expressão que Lucas nunca tinha visto nela antes. "O que foi?" perguntou Lucas. A professora Cíntia virou o celular para ele. Era o e-mail do concurso. Lucas leu. Leu de novo. Leu uma terceira vez porque as palavras não estavam entrando direito. Primeiro lugar. Categoria jovens de 15 a 17 anos. Mas tinham colocado Lucas porque o texto era excepcional e a faixa etária era uma diretriz, não uma regra absoluta. Primeiro lugar. Havia um prêmio em dinheiro, havia uma cerimônia, havia a publicação do texto numa coletânea que seria distribuída para bibliotecas do estado. Primeiro lugar. Lucas ficou olhando para a tela por um tempo que não soube medir. A professora Cíntia ficou quieta esperando. "Eu preciso ir contar para minha avó", Lucas disse finalmente. "A aula acaba em 40 minutos." "Eu sei." A professora Cíntia olhou para ele por um momento. "Vai", ela disse. "Eu assino a saída." Lucas foi correndo. 40 minutos era muito tempo para guardar uma coisa dessas. Dona Benedita ouve a notícia. Lucas entrou correndo em casa. Dona Benedita estava sentada na esteira com as costas apoiadas na parede, olhando para a janela. Lucas se ajoelhou na frente dela. Pegou as 2 mãos de raiz de árvore velha. "Vó, eu ganhei o concurso." Dona Benedita ficou olhando para ele, com aqueles olhos que tinham enterrado 2 filhos e um marido e que tinham dito: "Tudo bem, vamos junto então." "Me conta", ela disse. Lucas contou tudo. O e-mail, o primeiro lugar,
o prêmio, a publicação. Dona Benedita ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Você lembra o que você disse quando colocou os óculos pela primeira vez? Lucas pensou. Eu disse que a senhora tinha rugas. Dona Benedita deu aquela gargalhada que o bairro inteiro ouvia. Lucas riu também. Era a primeira vez em muito tempo que eles riam juntos desse jeito. Quando a risada passou, Dona Benedita colocou a mão no rosto de Lucas. A mão tremia um pouco, como sempre agora, mas segurou firme. Você sempre enxergou certo, ela disse. Quando colocou os óculos, só ficou mais nítido o que você já via. Lucas segurou a mão dela. A senhora me ensinou a olhar. Eu te mostrei como olhar. Você que aprendeu. Ficaram assim por um tempo, mão na mão em silêncio, naquela casa de 2 cômodos com chão de cimento rachado e paredes que suavam umidade. Era tudo, era exatamente tudo que precisavam ser. A tempestade antes do horizonte. Mas a vida não para porque você ganhou um concurso. E o que veio nos meses seguintes testou Lucas de um jeito que nenhum concurso podia preparar. O inverno. 2 meses depois da notícia do concurso, Dona Benedita teve o 3º AVC. Esse foi o mais grave. Ficou 10 dias na UTI. Lucas ia ao hospital todo dia. Ficava o tempo que deixavam. Voltava para casa. Fazia as coisas que precisavam ser feitas. Voltava no dia seguinte. Seu Arthur ligava todo dia para saber. A professora Cíntia mandava mensagem. Lucas respondia com economia de palavras. Estava bem. Estava cuidando. Obrigado. Por dentro estava em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não é paz. É o silêncio de quando você para de fazer barulho porque fazer barulho custa mais do que você tem. Dona Benedita saiu da UTI, mas saiu diferente. A fala havia piorado muito. O lado direito praticamente não respondia. Precisava de cadeira de rodas. E havia outra coisa, mais difícil de nomear. Um véu. Como se parte dela estivesse do outro lado de alguma coisa que Lucas não conseguia atravessar. Às vezes, ela reconhecia Lucas claramente. Pegava a mão, dizia o nome. Às vezes, olhava para ele como se estivesse vendo outra pessoa, como se estivesse em outro tempo. Os médicos tinham um nome para isso. Lucas aprendeu o nome, mas preferiu não usá-lo internamente, porque nomear deixava mais real do que ele estava preparado para lidar. A cerimônia do concurso aconteceu 6 semanas depois da saída de Dona Benedita do hospital. Era num auditório da capital, São Luís, a 3 horas de ônibus. Lucas quase não foi. Quem ia cuidar de Dona Benedita? Dona Lourdes, a vizinha, disse que ficava. A professora Cíntia disse que ia junto. Seu Arthur disse, pelo telefone, com aquela voz que tinha ficado mais cansada, mas não menos firme. Lucas, você vai. Isso não é escolha, é obrigação para ela. Lucas foi. A cerimônia era num auditório grande, com gente de terno e vestido, microfones e holofotes e aquele cheiro específico de eventos formais que Lucas nunca tinha sentido antes. Quando chamaram o nome dele, Lucas subiu no palco de jeans e tênis, que estava levemente grande porque tinha comprado, esperando crescer mais. Recebeu o troféu e o envelope do prêmio. A plateia aplaudiu. Lucas ficou no palco com o troféu nas mãos, olhando para aquela plateia e pensando em Dona Benedita, na esteira do chão, contando histórias fragmentadas de Lampião e de reis que tinham 3 filhos. Pensando em seu Arthur, pegando a capa amassada do asfalto e dizendo, o foguete ainda está inteiro. Pensando na professora Cíntia, escrevendo em vermelho, isso é literatura de verdade. O microfone estava disponível. Lucas se aproximou. Eu vou dizer só uma coisa, ele disse. A voz saiu firme, o que o surpreendeu. Isso aqui não é meu, é da minha avó que me ensinou a olhar para as coisas com atenção. Se eu escrevo alguma coisa que vale alguma coisa, é porque ela me mostrou que tudo vale alguma coisa se você prestar atenção do jeito certo. Pausa. Ela não pôde vir hoje, mas ela vai saber.
Lucas desceu do palco. A professora Cíntia estava chorando no corredor quando ele saiu. Lucas não sabia o que fazer com isso. Então, fez o que sabia fazer. Ficou quieto ao lado dela até ela parar. "Obrigado", ela disse depois. "Por quê?" "Por existir do jeito que você existe." Lucas não soube o que responder para isso. Então, não respondeu nada. O que o dinheiro comprou? O prêmio do concurso era R$3.000. Lucas ficou olhando para aquele número por um tempo que não soube medir. R$3.000 era mais dinheiro do que ele tinha visto de uma vez na vida inteira. Pensou em tudo que podia ser feito. Os remédios de Dona Benedita por vários meses. Um colchão de verdade para substituir a esteira. Um ventilador que funcionasse. Fez uma lista. A professora Cíntia ajudou a organizar por prioridade. Mas antes de qualquer coisa na lista, Lucas foi ao mercado e comprou o biscoito que Dona Benedita havia parado de comprar para si mesma quando estava guardando dinheiro para o caderno de capa azul com o foguete. Levou para casa. Colocou na mão dela. Dona Benedita ficou olhando para o biscoito. Depois para Lucas. Naquele dia, ela estava lúcida, completamente presente. "Você lembrou", ela disse. "A senhora abriu mão desse biscoito para comprar meu caderno." Dona Benedita ficou quieta. "É", ela disse por fim, "mas valeu cada biscoito." Lucas sentou ao lado dela no chão. Ficaram comendo biscoito juntos naquela tarde. Não havia nada mais a dizer. Não havia nada que precisasse ser dito. Era perfeito do jeito que era. O depois que ninguém vê. O que acontece depois de uma vitória é uma pergunta que as histórias raramente respondem. As histórias terminam no troféu, na cerimônia, no momento de virada, mas a vida continua depois. E a vida de Lucas continuou sendo, em muitas formas, difícil. Dona Benedita continuou precisando de cuidados. Lucas continuou acordando cedo, cuidando, trabalhando, estudando. Os bicos continuaram necessários, mas havia uma diferença que não era visível externamente, mas que Lucas sentia como se fosse física. Ele sabia agora que tinha algo, que tinha uma coisa dentro dele que não dependia de aprovação, não dependia de circunstância, não dependia de quem aparecia ou desaparecia. Ele sabia que conseguia criar alguma coisa do nada, que conseguia pegar a matéria bruta do que vivia e transformar em algo que outra pessoa ia ler e que ia fazer aquela pessoa sentir que não estava sozinha. Isso não resolvia a conta do remédio, não colocava comida na mesa automaticamente, não transformava a casa de 2 cômodos num apartamento, mas era uma âncora, um ponto fixo num mundo que havia sido flutuante demais por tempo demais. A professora Cíntia ajudou Lucas a se inscrever numa bolsa de estudos para uma escola técnica em São Luís. Havia moradia estudantil. Havia bolsa integral. Era para jovens de baixa renda com desempenho acadêmico destacado. O processo seletivo era rigoroso. Lucas estudou durante 4 meses com uma intensidade que assustava. Acordava às 5, dormia à meia-noite. Nos intervalos do trabalho na feira, abria o caderno de anotações. Dona Lourdes disse que ia ajudar a cuidar de Dona Benedita. Seu Arthur disse que ficaria de olho. A professora Cíntia disse que ia visitar toda semana. Lucas acreditou neles. Não por ingenuidade, porque conhecia cada um suficientemente bem para saber que quando aquelas pessoas diziam alguma coisa, faziam. Fez a prova. Passou. No dia em que a lista saiu, Lucas foi à casa de seu Arthur com o celular na mão, mostrando o resultado. Seu Arthur olhou para a tela, depois para Lucas. Depois tirou os óculos, limpou com a barra da camisa, colocou de volta. "Eu sabia", ele disse. "Desde quando?" "Desde o sábado que você bateu na minha porta para ver os livros." Lucas ficou em silêncio. "Você não sabia de mim nem antes de eu vir aqui?" "Eu vi você naquela praça. Vi os meninos jogarem sua capa no chão. Vi você ficar parado olhando para ela." Seu Arthur fez uma pausa. "Você não chorou, não brigou, ficou olhando."
Uma criança que fica olhando assim para as coisas vai longe ou vai fundo. Preferia apostar que era longe. Lucas ficou quieto por um tempo. Obrigado. Não precisa. Preciso. Seu Arthur assentiu. Então tudo bem. Ficaram em silêncio por mais um tempo. Os dois, numa tarde de quinta-feira, na casa com a parede de prateleiras cheia de livros. Era um silêncio bom. Era o silêncio de duas pessoas que se conhecem de verdade. A despedida. Lucas partiu para São Luís numa segunda-feira de manhã, numa van de carona com outros 3 jovens que também tinham passado na seleção. Antes de entrar na van, foi ao quarto onde Dona Benedita estava acordada, sentada na cama, com aquele véu que às vezes aparecia, mas que naquela manhã estava levantado. Ela estava completamente lúcida. Lucas se ajoelhou na frente dela. Eu vou, vó. Dona Benedita colocou a mão no rosto dele. A mão tremia, mas estava firme. Vai, ela disse. A senhora vai ficar bem. Eu sei. A Dona Lourdes vai cuidar. O seu Arthur vai ficar de olho. Eu sei. Eu vou ligar todo dia. Eu sei. Lucas ficou em silêncio. Havia uma coisa que ele queria dizer e que não tinha palavras suficientemente grandes. A senhora me deu tudo, ele disse por fim. A senhora não tinha nada e me deu tudo. Dona Benedita sacudiu a cabeça devagar. Eu te mostrei o que você já tinha. Você que carregou. Lucas segurou a mão dela por mais um tempo. Conta uma história para mim antes de eu ir. Dona Benedita sorriu, fechou os olhos. Era uma vez um menino que nasceu sabendo olhar, e o mundo tentou tirar isso dele de todos os jeitos. Mas ele guardou esse olhar dentro de si, como se fosse o único tesouro que tinha, porque era. E um dia ele olhou para o horizonte e viu que cabia nele. E foi. Silêncio. Esse menino sou eu, disse Lucas. Esse menino é você. Lucas levantou, pegou a mochila, foi até a porta, parou, virou uma última vez. Dona Benedita estava olhando para ele com aqueles olhos que tinham enterrado 2 filhos e um marido, e que tinham dito, tudo bem, vamos junto então, e que agora diziam, sem palavras, sem precisar de palavras, vai. Lucas foi. O que veio depois seria fácil dizer que tudo ficou bem depois disso, que Lucas foi para São Luís, se formou, teve sucesso e viveu feliz para sempre. A verdade é mais complicada e, por isso, mais bonita. São Luís foi duro no começo. A escola técnica era exigente. Os outros alunos tinham backgrounds diferentes, tinham viajado para outros estados, tinham computador em casa desde pequenos. Lucas chegou sabendo escrever como poucos, mas com lacunas em outras áreas que precisavam ser preenchidas rápido. Ele preencheu. Com aquela teimosia de quem aprendeu a funcionar com o que tem e a transformar o que falta em combustível. No segundo ano, ganhou outro concurso, dessa vez nacional. O texto era sobre uma criança que cuida de uma idosa e que aprende que cuidar é uma forma de conhecimento que a escola nunca ensina. O prêmio permitiu mandar mais dinheiro para Dona Lourdes para os remédios de Dona Benedita. No terceiro ano, foi convidado para dar uma palestra numa escola pública de São Luís sobre escrita criativa. Ficou em frente àquelas crianças de 10, 11, 12 anos e reconheceu em alguns daqueles rostos a expressão que ele mesmo tinha tido. O rosto de quem está desaparecendo dentro de si mesmo. Disse para eles o que seu Arthur havia dito para ele. Tem uma coisa que ninguém pode tirar de vocês, o jeito como vocês enxergam o mundo. E acrescentou o que havia aprendido sozinho. A pergunta não é se você tem algo para contar. Você tem. Todos vocês têm. A pergunta é se você vai parar de desconfiar do que você tem e começar a confiar nele. Uma menina no fundo da sala estava chorando. Lucas não foi até ela imediatamente. Deixou um momento. Depois desceu do palco e foi falar com ela. Ela tinha 12 anos e olhos de quem estava no limite entre virar pedra ou virar fogo. Lucas reconheceu aquele olhar. Qual é o seu nome?
Ele perguntou. Ela disse. Você escreve? Perguntou Lucas. Eu não sei escrever direito. Isso não foi o que eu perguntei. Ela ficou em silêncio. Então disse em voz muito baixa. Tenho um caderno em casa. Lucas assentiu, como se aquilo fosse a resposta mais razoável do mundo. Continue escrevendo nele, ele disse. A menina ficou olhando para ele. Depois assentiu. O que permanece. Dona Benedita morreu numa quinta-feira de maio, 2 anos depois de Lucas ter partido para São Luís. Lucas chegou a tempo. Ficou ao lado dela nas últimas horas. Ela estava lúcida, estava em paz. A última coisa que ela disse para Lucas, com aquela voz arrastada mas clara, você pegou certo. Lucas segurou a mão dela. A senhora me ensinou a olhar. Você aprendeu. Foram as últimas palavras que ela disse. Lucas ficou ao lado dela por mais um tempo depois que ela fechou os olhos. Segurou a mão de raiz de árvore velha até ela esfriar. Depois saiu para o quintal. A mangueira ainda estava lá. A luz de fim de tarde ainda caía nela do mesmo jeito. Lucas ficou olhando para aquela luz por muito tempo. Depois, tirou o caderno da mochila e escreveu. Escreveu até não ter mais luz suficiente para ver as letras. Quando entrou, Dona Lourdes estava na sala e seu Arthur tinha vindo apesar das pernas ruins. E a professora Cíntia estava lá também. E havia outras pessoas que Dona Benedita havia tocado ao longo de 74 anos de uma vida que o mundo nunca ia registrar de jeito nenhum que não fosse esse. Lucas olhou para todas aquelas pessoas reunidas naquela casa de 2 cômodos. E pensou em uma frase que Dona Benedita havia dito uma vez, num daqueles fragmentos depois do AVC, sem começo nem fim aparente, mas que Lucas havia guardado. A gente não vai embora de verdade enquanto tem alguém que olha do jeito certo para o que a gente deixou. Dona Benedita havia deixado Lucas. Lucas estava olhando do jeito certo. Era o suficiente. Era mais que o suficiente. Era tudo. Você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, você sabe que essa história não é sobre um menino que ganhou um concurso. É sobre o que acontece quando uma criança que o mundo tentou apagar encontra, em meio a tudo, 1 ou 2 pessoas que param para vê-la de verdade. É sobre Dona Benedita, que com 72 anos, joelhos de artrite, pensão de salário mínimo e o coração já cheio de perdas, olhou para uma criança no chão de terra batida e disse, tudo bem, vamos junto então. É sobre seu Arthur, que pegou uma capa amassada do asfalto e disse, o foguete ainda está inteiro. É sobre a professora Cíntia, que leu de verdade, que ficou depois do horário, que disse, isso é literatura. É sobre isso, sobre o que uma pessoa pode fazer pela vida de outra quando decide parar por 2 minutos e prestar atenção. Você tem alguém assim na sua vida? Ou você é esse alguém para outra pessoa? Deixa nos comentários. E se essa história tocou em algo dentro de você, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque às vezes uma história chega na hora certa e muda tudo. Até a próxima. O caderno e a mangueira. Havia uma coisa que Lucas nunca contou para ninguém, nem para seu Arthur, nem para a professora Cíntia. Toda vez que ele estava num momento de escrita importante, num trecho que não estava saindo, numa frase que precisava ser verdadeira e que ficava rasa demais, ele parava, fechava o caderno. Ficava em silêncio por alguns minutos, e então pensava na mangueira do quintal. Não a mangueira em si, a luz na mangueira. Havia uma hora específica do dia, geralmente por volta das 4:30 da tarde, dependendo da época do ano, em que a luz do sol entrava pelo quintal de um ângulo exato e batia nas folhas da mangueira de um jeito que as tornava de um verde que Lucas nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Não era apenas verde, era o verde com luz dentro. Ele tinha descoberto aquilo aos 6 anos. Estava no quintal, chutando uma pedra pequena de um canto a outro, e de repente parou porque a mangueira estava assim, com aquela luz. E ele ficou parado, olhando por um tempo que não soube medir.
Dona Benedita apareceu na porta dos fundos e viu Lucas parado. O que foi? A mangueira. Dona Benedita olhou. Ficou em silêncio por um momento. É bonita assim, ela disse. Fica assim todo dia. Todo dia que o sol aparece nessa hora. Lucas passou o resto da infância esperando aquela hora. Alguns dias perdia. Outros dias parava tudo o que estava fazendo para ver. Aquela luz era para ele a coisa mais próxima da certeza de que o mundo tinha coisas que valiam a pena. Não importava o que estivesse acontecendo. O quintal ia ficar com aquela luz. A mangueira ia ficar com aquele verde. Quando estava em São Luís, em dias difíceis, fechava os olhos e via aquela luz. Escrevia para que as pessoas que liam sentissem alguma coisa parecida com aquela luz. Essa era, para Lucas, a definição mais honesta que tinha de literatura. Fazer as pessoas verem a luz na mangueira, mesmo que elas nunca tivessem visto uma mangueira. A primeira vez que Lucas chorou. Lucas não chorava fácil. Isso não era dureza. Era o resultado de ter aprendido, desde muito cedo, que chorar em público custava alguma coisa que ele não podia pagar. Em ambientes onde a vulnerabilidade é explorada, você aprende rapidamente a guardá-la. Mas havia um episódio que ele lembrava com precisão cirúrgica. Ele tinha 11 anos. Era uma noite de terça-feira. Dona Benedita estava numa das semanas ruins, mal levantava da cama. E Lucas havia ficado acordado até mais de meia-noite para dar os remédios no horário certo. Quando finalmente foi deitar, estava tão cansado que a cabeça doía. Deitou na esteira. Ficou olhando para o teto. E, de repente, sem nenhum motivo identificável, começou a pensar na mãe. Não a mãe que ele não tinha. A mãe que podia ter sido. Uma mãe hipotética, inventada, que não existia em lugar nenhum, que ficou com ele naquele teto por alguns minutos como uma conversa que nunca aconteceu. Ele pensou, e se ela tivesse ficado? E em seguida pensou, mas ela não ficou. E em seguida pensou, mas ela tentou. Rosângela tinha 17 anos e nenhuma ferramenta, e uma vida inteira que tinha tentado destruí-la antes que ela pudesse destruir a si mesma primeiro. Lucas não a perdoou naquela noite. Perdoar é uma palavra grande demais para um menino de 11 anos que está deitado numa esteira com dor de cabeça. Mas naquela noite, ele entendeu pela primeira vez que a ausência da mãe não era um julgamento sobre ele. Era uma ferida dela, que por acidente virou ferida dele também. Essa distinção não consertava nada, não mudava nada de prático, mas havia algo nela que acomodava uma coisa que tinha estado sem lugar dentro do peito de Lucas desde que ele tinha 2 anos. Ele chorou naquela noite, sozinho, em silêncio, no escuro, com Dona Benedita dormindo no quarto do lado. Chorou por um tempo que não soube medir. Depois parou, limpou o rosto, ficou em silêncio por mais um tempo e pensou, tudo bem, vamos junto então. As palavras de Dona Benedita, ditas para ninguém, ditas para ele mesmo, e dormiu. A visita que nunca aconteceu. Quando Lucas tinha 13 anos, recebeu um recado através da prima de Rosângela, que havia voltado de São Luís. Rosângela queria se encontrar. Lucas ficou com aquele recado na cabeça por 4 dias. 4 dias andando para a escola e para o trabalho e para casa, e cuidando de Dona Benedita com aquele recado na cabeça como uma pedra que você não consegue parar de rolar de um lado para o outro. No 5º dia, foi falar com seu Arthur. Contou o recado. Ficou em silêncio. Seu Arthur ficou em silêncio também por um tempo. O que você quer fazer? Perguntou finalmente. Não sei. Sabe sim. Lucas ficou olhando para o chão. Tenho medo. De quê? De gostar dela. De querer que ela fique. De ela ir embora de novo. Seu Arthur assentiu lentamente. Isso é uma razão legítima, ele disse. E se eu me arrepender de não ter ido? Isso também é uma razão legítima. Lucas ficou em silêncio. Você não vai me dizer o que fazer? Não é meu lugar dizer. Mas você tem uma opinião. Seu Arthur ficou quieto por um tempo longo. Acho, ele disse por fim com cuidado, que as pessoas que somem e voltam geralmente somem de novo.
Não porque são ruins, porque ainda têm os mesmos problemas que fizeram elas sumirem da primeira vez, e que você já aprendeu a viver sem ela. Você não precisa dela para nada prático. A questão é se você quer dela algo que não é prático. Lucas ficou com isso. No fim, não foi ao encontro. Mandou um recado pela prima de Rosângela dizendo que não estava pronto. Rosângela nunca voltou a pedir. Lucas não sabia se tinha feito certo ou errado. Essa era a verdade. Não sabia. Provavelmente nunca ia saber. Mas havia aprendido algo com aquele processo de decidir. Havia aprendido que algumas perguntas não têm resposta certa. Que às vezes você escolhe não por certeza, mas por ser a escolha com que consegue viver. E que viver com uma escolha, mesmo quando dói, é diferente de ser arrastado por ela. Essa distinção importava. O dia em que Lucas quase parou de escrever. Havia um episódio que a professora Cíntia não sabia. 3 semanas antes do prazo do concurso, Lucas parou de escrever. Não parou por cansaço. Parou por uma razão diferente. Havia relido o texto e chegado à conclusão de que não era bom o suficiente. Não era uma avaliação neutra. Era o tipo de avaliação que vem de noite, quando você está sozinho e cansado e o cérebro encontra o ângulo de visão que destrói tudo em que você trabalhou. Lucas fechou o caderno, colocou embaixo da esteira e passou 3 dias sem abrir. Naqueles 3 dias, cuidou de Dona Benedita, carregou caixa na feira, foi para a escola, fez tudo o que precisava ser feito. Mas havia um buraco no lugar onde a escrita ficava. No 4º dia, Dona Benedita perguntou: "Você não está escrevendo?" Não era pergunta, era constatação. "Não, por quê? Não está bom." Dona Benedita ficou em silêncio por um tempo, com aquele véu que às vezes aparecia, mas naquele dia levantado. "O que não está bom?" "O texto não é suficientemente bom para ganhar nada." "Você escreveu ele para ganhar?" Lucas ficou em silêncio. "Escreveu para mim", disse Dona Benedita. "Você leu para mim e eu disse que era verdadeiro. Isso mudou?" Lucas não respondeu. "O texto mudou?" "Não." "Então, o que mudou?" Lucas ficou olhando para as mãos. "O medo", ele disse. Dona Benedita assentiu como se aquilo fosse a explicação mais sensata do mundo. "O medo chega quando você está perto de alguma coisa real", ela disse. "É assim que você sabe que é real." Lucas ficou com isso. No dia seguinte, tirou o caderno debaixo da esteira. Abriu. Começou a escrever de novo. Não porque tinha certeza de que era bom o suficiente, porque tinha entendido que a certeza não era o requisito. O requisito era continuar. As mãos de Dona Benedita. Lucas escreveu sobre muitas coisas ao longo dos anos. Escreveu sobre pobreza, sobre abandono, sobre o sistema que falha, sobre as crianças que caem pelas frestas. Mas o texto que mais vezes releu na vida foi um que escreveu numa tarde de domingo quando tinha 15 anos, sentado no hospital ao lado de Dona Benedita, depois do 3º AVC, esperando ela acordar. Era um texto curto, 2 parágrafos apenas. Falava sobre as mãos de Dona Benedita, sobre o jeito como aquelas mãos tinham trabalhado em roças desde os 11 anos, sobre os calos que não desapareceram nem quando ela parou de trabalhar porque ficaram impressos como memória no tecido da pele, sobre o tremor que havia chegado depois dos AVCs, aquele tremor fino, constante, que fazia as mãos parecerem que estavam sempre a ponto de dizer alguma coisa, sobre como essas mãos tinham segurado a dele quando ele tinha 2 anos e não tinha mais ninguém. Sobre como essas mãos tinham colado o solado do chinelo 4 vezes e amarrado câmara de bicicleta e feito mingau de aveia e dado tapinha nas costas quando ele tinha febre e passado nos cabelos dele quando ele finalmente dormia. Lucas releu esse texto ao longo dos anos, sempre que precisava lembrar por que fazia o que fazia. Não para se lembrar da dor, para se lembrar do peso. O peso de 2 mãos segurando você quando o mundo inteiro largou. Esse peso era real. Esse peso tinha massa, tinha temperatura, tinha textura.
Esse peso era o motivo pelo qual Lucas acordava todo dia e tentava, de alguma forma, devolver ao mundo alguma coisa que valesse aquele peso. O que Lucas levou na mochila. Quando partiu para São Luís, Lucas tinha uma mochila pequena com roupas, o caderno preto, um livro que seu Arthur tinha dado de presente, um envelope com documentos e uma coisa que ninguém viu ele colocar, um pedaço de câmara de bicicleta. O mesmo tipo de câmara que Dona Benedita havia usado para amarrar o solado do chinelo quando a cola não segurava mais. Lucas havia guardado aquele pedaço de câmara há anos. Não sabia por quê, na época. Havia colocado numa caixinha e depois na mochila. E depois esquecido por meses e encontrado de novo e colocado de volta. Na manhã em que partiu, colocou na mochila conscientemente. Era um objeto sem nenhum valor prático. Não servia para nada que ele pudesse precisar em São Luís. Mas era um objeto que carregava dentro de si uma filosofia inteira. A filosofia de que quando o solado solta, você não joga fora o chinelo. Você acha uma solução. Você usa o que tem. Você continua caminhando. E quando a solução improvisada solta também, você acha outra solução. E outra. Quantas vezes for necessário, até o chinelo realmente não ter mais solução. E aí você acha outro chinelo, mas você não para. Você nunca para. Lucas levou esse pedaço de câmara de bicicleta consigo por anos. Estava ainda na última gaveta de sua mesa quando fez 22 anos, quando ganhou o primeiro grande prêmio literário nacional, quando deu a primeira entrevista para um jornal de circulação nacional. A repórter perguntou qual era o objeto mais importante que ele possuía. Lucas ficou em silêncio por um momento. Um pedaço de câmara de bicicleta, disse. A repórter ficou em silêncio esperando a explicação. Lucas explicou. A repórter ficou olhando para ele por um tempo. Essa é a melhor resposta que já recebi para essa pergunta, ela disse. É a única resposta que tenho, disse Lucas. Esta história é ficção. Lucas Mendonça não existe. Dona Benedita não existe. Seu Arthur não existe. A professora Cíntia não existe. Mas a pobreza existe. O abandono existe. As crianças invisíveis existem. Os professores que rotulam sem olhar existem. Os adultos que aparecem para recrutar quando falta atenção existem. E também existem as avós com mãos de raiz de árvore velha, que olham para uma criança e dizem, vamos junto então. Os velhos aposentados que pegam capas amassadas do asfalto e dizem, o foguete ainda está inteiro. As professoras que ficam depois do horário e escrevem em vermelho, isso é literatura de verdade. Esses também existem. Esta história foi escrita para as crianças que estão desaparecendo agora mesmo dentro de si mesmas, para que saibam que o foguete ainda está inteiro, para que saibam que existe câmara de bicicleta suficiente no mundo para segurar o solado quantas vezes for necessário, para que saibam que verdadeiro é melhor que bom. E para os adultos que passam reto todos os dias em frente a crianças com o olhar no limite entre virar pedra ou virar fogo. Pare, olhe, diga alguma coisa. Você não sabe quanto pode mudar com 2 minutos de atenção, mas um dia uma criança pode escrever sobre isso, e aí você vai saber.